Bom, gente, uma boa noite a todos, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexander Chaves. Eu hoje estou trabalhando na Fundação Joana de Ângeles, aqui de Rio das Ostras, e fui convidado hoje para estarmos juntos aqui falando sobre o fenômeno da dupla vista, né? Primeiramente, né, como já é de praxe, sempre nas palestras espíritas, eu os convido a nesse momento fecharem os olhos para que juntos possamos orar, né? Orar pedindo a Deus, que é o Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, que é o divino mestre e amigo, e a espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento, que estejam conosco nessa noite, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo para que consigamos compreender bem a mensagem que nos será transmitida nessa noite. Pedimos, Mestre, que ao longo desse tempo que passaremos juntos, que possamos ter um tempo de paz, de harmonia, de tranquilidade, certos de que estamos aqui buscando a glória do Teu nome, Mestre amado, buscando compreendermos cada vez mais a Tua mensagem de amor, buscando compreender cada vez mais a doutrina espírita, que nos ajuda a caminharmos nesse mundo que muitas vezes nos apresenta caminhos tão tortuosos. Por isso pedimos, Senhor, a Tua autorização para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, hoje então, como eu falei anteriormente, nós iremos conversar um pouco, né, procurar entender o que é o fenômeno da dupla vista. Esse fenômeno que é descrito no livro dos Espíritos por Kardec, é o fenômeno que é descrito ali juntamente com o fenômeno do sonambulismo e o fenômeno do êxtase, e que confunde a gente muitas vezes. A gente às vezes ainda não consegue diferenciar o que é fenômeno da dupla vista do que é a vidência mediúnica, não é, do plano espiritual. Mas antes que nós comecemos, né, a tratar do assunto propriamente dito, é bom que a gente fale um pouco sobre perispírito, né, sobre as três principais constituições que nós temos enquanto indivíduos encarnados, tá? Enquanto indivíduos encarnados. Então nós temos o espírito, que é aquele princípio inteligente. Nós temos o perispírito e temos o corpo. O perispírito, que é o que fica no meio, né, na interface entre o espírito e o corpo físico. Uma das funções desse perispírito é essa, não é? É ligar o espírito, que não tem forma, não tem sexo, não tem tamanho, não tem nada. Nós podemos definir o espírito, e aí eu estou dizendo como forma física, uma forma abstrata, né, porque nós não temos ainda esse conhecimento. Nós podemos definir o espírito como um ponto de luz, não é? Como uma luz, como algo, sem definição. E aí o perispírito, que é uma cópia astral do corpo físico, o perispírito faz a ligação com corpo físico, entre espírito e corpo físico. Se nós formos nos aprofundar um pouco mais, nós vamos ver na literatura espírita, principalmente num livro chamado Medicina da Alma, do irmão Joseph Gleber, do espírito irmão Joseph Gleber, que ele vai tratar sobre corpos mentais, que são, na verdade, uma série de outras interfaces que nós temos. E assim como o perispírito também não tem só essa função de ligação, ele tem várias outras funções, mas é uma série de interfaces de corpos que nós temos entre o corpo físico e o espírito que ajudam nessa ligação. Nós temos 7 corpos mentais principais e tantos outros corpos que não são tão principais quanto os outros, mas que também têm o seu grau de importância, porque fazem parte de um organismo espiritual. Então aqui, justamente, para que a gente consiga equilibrar essa relação entre o mundo físico, entre o plano astral,
e consiga conviver bem com isso e assim nos desenvolver, que é o nosso papel principal nesse mundo, é nos desenvolvermos, é cuidarmos para que nós cada vez mais tenhamos uma boa relação, uma relação equilibrada com o ambiente que nos cerca, incluindo os outros seres vivos que estão ao nosso redor, para nós nos tornarmos cada vez melhores e alcançarmos aí a tão proclamada perfeição relativa, como diz a doutrina espírita. Então, dentro, né, dessa explicação sobre o perispírito, né, nós vamos adentrar no nosso assunto principal da noite de hoje. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a emancipação da alma. Então ele vai tecer uma série de perguntas e considerações sobre a emancipação da alma. Ali ele vai travar um diálogo com os espíritos e da pergunta 425 até a pergunta 455, Kardec vai tratar de 3 mecanismos, né, de 3 fenômenos, na verdade, de emancipação da alma: sonambulismo, êxtase e dupla vista, que é o nosso assunto de hoje. Mas me permita passar também, primeiramente, pelo sonambulismo, pelo êxtase, para a gente entender um pouco, sem se aprofundar tanto, no que são esses 2 tipos de manifestação de emancipação da alma. Bom, gente, o sonambulismo, primeiramente, ele decorre num estado de sono profundo. O nome já vem disso, não é? Sonambulismo. Já nos dá essa impressão de que ele decorre de um estado de sono profundo, que pode ser provocado ou pode ser espontâneo. O sonambulismo pode ser anímico ou pode ser mediúnico. Quando eu falo de anímico, quando eu falo de animismo, é bom também traçarmos esse paralelo, tá, gente? Animismo não é fingimento. Muita gente fala que animismo é fingimento. Ah, não, aquilo ali aquela pessoa não é médium, é animismo puro. Não, não é bem assim, tá, gente? Animismo não é fingimento. Animismo é quando nós conseguimos, através da nossa própria energia, da nossa própria capacidade, realizarmos uma série de fenômenos, realizarmos uma série de coisas sem a interferência espiritual, como Jesus fazia, por exemplo. Jesus era de um processo anímico. Jesus não era médium, porque ele não precisava da ajuda da espiritualidade para fazer nada, ele já conseguia realizar tudo aquilo que ele fazia através da sua própria vontade, da sua própria força, dado o vastíssimo, né, conhecimento que Jesus tem, principalmente da manipulação do fluido cósmico universal e dos demais fluidos do universo. Então ele conseguia fazer essa transmutação de energias de maneira que ele realizasse todos aqueles prodígios, que depois Kardec na Gênese vem explicar vários deles, mas de maneira que ele realizasse aqueles prodígios. Não era um fenômeno mediúnico, era um fenômeno anímico. Então, mas o sonambulismo pode ser tanto mediúnico quanto anímico. Quando nós estamos nesse estado de sono profundo, esse estado de relaxamento é tão grande, e o estado também de emancipação da alma, de desprendimento, se dá de tal forma que afeta diretamente o nosso corpo físico, de maneira que nós respondemos às atitudes do espírito sem nos darmos conta que estamos fazendo isso. Então, às vezes, a pessoa fala dormindo. Não se dá conta que está falando dormindo, mas fala. Fala quando tem um sonho bom ou fala quando tem um pesadelo. Muitas pessoas conversam dormindo. Você faz perguntas e elas respondem as perguntas. Elas não têm noção. No dia seguinte elas vão acordar e se você contar para elas que conversou com elas dormindo, falar das perguntas que fez, das respostas que recebeu, essas pessoas não vão saber. Não vão ter noção do que aconteceu. Mas isso acontece. Já quando o estágio é ainda mais profundo de relaxamento, e quando a experiência do espírito é ainda mais forte, mais viva, há pessoas que levantam e caminham pela casa, abrem a geladeira, bebem água, comem alguma coisa, fazem uma série de coisas
o que torna até ser um pouco perigoso. As pessoas que têm essa questão do sonambulismo, né, que estão sempre, quando vão dormir num estado sonambúlico, tem que tomar cuidado, porque elas podem abrir as portas, podem caminhar pela rua, e não tem essa, tá, gente, de que não pode acordar um sonâmbulo de que não ele morre. Isso é lenda. Na verdade, se você vê uma pessoa que é sonâmbula num estado de perigo, numa situação de perigo, é nossa obrigação acordá-la, despertá-la para que ela não cometa nenhum desatino. O que vai acontecer com o sonâmbulo é a mesma coisa que acontece, a gente está dormindo e é acordado no susto, vai acordar no susto. E é horrível acordar no susto, né, gente? Mas se for necessário, é o que tem que ser feito. Tá? Tem até uma história interessante de um padre que viveu na Europa na Idade Média e que conta-se que ele, à noite, no seu estado de sonambulismo, ele se levantava, sentava na sua escrivaninha, isso tudo sonâmbulo, tá, gente? Escrevia o sermão que ele ia fazer na missa no dia seguinte, ele lia o sermão todinho e depois fazia as correções necessárias, depois deitava e voltava a dormir como se nada tivesse acontecido. E no dia seguinte, quando ele levantava, era sempre um susto, né? Porque estava ali o sermão escrito e batia com aquilo que ele tinha vontade de dizer, com aquilo que ele estava preparando para falar. E aí ele comentando isso com alguns amigos, eles fizeram um experimento. Eles ficaram no quarto ali com o padre enquanto ele dormia, acompanhando. E viram quando ele se levantou pela madrugada, sentou a escrivaninha, escreveu o sermão. E depois começou a ler, tudo de olhos fechados, esse sermão. E eles, inclusive, fizeram até um pequeno teste, né? Eles tentavam colocar a mão na frente dos olhos do padre, colocavam um papel, alguma coisa tampando os olhos do padre, e ele continuava a ler como se tivesse de olhos abertos. Já aí uma prova de que muitas vezes o que enxerga não são os olhos físicos, mas são os olhos da alma, né? São os olhos, no caso, perispirituais. Porque a atuação sobre o corpo físico, nesse caso, é do perispírito. É ele quem, de maneira mais direta, atua sobre esse corpo físico. Já o fenômeno do êxtase, esse aí se dá de maneira muito recorrente, não é? Quando nós estamos em estado de meditação profunda, e aí eu estou falando dos grandes mestres da yoga e da meditação. Quando a gente fala de êxtase, nós falamos de algo maravilhoso que acontece. É uma sensação, né? Quando eu falo assim, eu estou em êxtase, significa que eu estou tendo uma sensação maravilhosa, uma sensação agradável, uma sensação boa, eu me sinto no céu. É o que esses mestres aí da meditação, mestres da yoga, os hindus e os budistas que trabalham muito a meditação, vão chamar de alcançar o nirvana, que seria o céu, seria o paraíso, não é? Seria o mundo celestial. Eles vão falar então de alcançar o nirvana. O que acontece? Assim como o sonambulismo, o êxtase também tem, lógico, um problema, tem um perigo, né? Tem um lado perigoso. Muitas vezes, quando uma pessoa consegue alcançar esse nirvana, que nada mais é do que o mundo superior, ou se você não chega a alcançar um mundo superior, mas pelo menos um plano um pouco mais superior do que esse, o que já é maravilhoso. Porque você imagina, a gente está num mundo de vibração baixa ainda. Um mundo que está envolto aqui na confusão, principalmente esse ano, né, com a pandemia do coronavírus, e muitas pessoas não levando a sério, saindo às ruas, fazendo festas, aglomerações, o número de mortos só aumentando, e isso é terrível, gente. Então a gente está num mundo polarizado também, né? É a barbárie contra a tolerância. Então tá tudo aquela confusão. E nós estamos assim num mundo de preconceitos ainda, de guerras. Fora o coronavírus, os outros problemas do mundo não acabaram. Há pessoas que ainda morrem de fome, há pessoas que ainda passam por outros tipos de doenças terríveis, há pessoas que sofrem violências das mais diversas maneiras, sejam elas físicas, psicológicas. Há pessoas que têm seus direitos todos os dias negados, então imagina a vibração desse mundo, como é que tá. Não estou nem falando só do Brasil, estou falando do mundo. É como se a gente estivesse ali, envolto ali, mergulhado num mar de lama, e está se afogando nesse mar de lama. Se a gente consegue colocar pelo menos a cabeça para fora e respirar um ar mais puro,
é o êxtase, é o céu, é o nirvana. Então nem sempre é porque alcançou um mundo superior. Ah, eu tive um vislumbre do mundo de regeneração. Não. Às vezes alcançou só uma colônia espiritual com um padrão um pouquinho mais elevado, né, de vibração. E o que acontece muitas vezes? As pessoas chegam nesse local e não querem voltar, porque é tão maravilhoso estar lá que elas querem ficar por lá mesmo. Só que elas não podem ficar lá. Elas não desencarnaram ainda, não têm o padrão necessário, vibratório, né, evolutivo necessário para estar nesse local. Elas têm que voltar. E em alguns casos pode acontecer da pessoa que alcançou esse nirvana se recusar a voltar. E ela não pode ficar lá. E ela não quer voltar. E o que acontece? Há o desprendimento do laço fluídico que liga o perispírito ao corpo. E quando acontece esse desprendimento, acontece o desencarne. E a pessoa desencarna como suicida. Sim, porque ela sabia que não podia ficar lá, insistiu mesmo assim e provocou o seu desencarne. E aí vai passar por todo aquele processo, né, de dificuldades de quem comete suicídio passa, a pessoa que comete suicídio passa, até conseguir, não é, ser resgatado, entender a sua situação, entender o local que está, pedir ajuda, ser resgatado para começar o processo de recuperação. Então notem que tanto o sonambulismo quanto o êxtase tem seu lado bom, mas também tem um lado que não é muito legal se a gente não souber cuidar disso. Se a gente não souber entender essas questões. Já quando nós falamos sobre dupla vista, a dupla vista ela é um fenômeno que, ao contrário do sonambulismo, em que você tem que estar totalmente dormindo, você está no estado de sono profundo, também diferente do êxtase. O êxtase você não está dormindo, mas você está num estado de meditação, em que a sua faixa de frequência mental, eu estou falando, não é nem espiritual, não é mental, você está vibrando em ondas alfa. Ondas alfas é uma faixa finíssima de vibração. A sua corrente cerebral, ela quase não tem, se você for medir, não é, durante um estado de meditação profunda, a corrente cerebral daquela pessoa que está ali, nesse estado, vai perceber que ela quase não tem atividade. É claro que ela ainda tem alguma atividade, porque se parar totalmente a atividade cerebral, significa que essa pessoa morreu, ela teve morte cerebral. Mas ela quase não tem atividade, porque a pessoa está num estado profundo de meditação, embora não esteja num estado de sono profundo, são coisas diferentes. O êxtase ele vai se dar nesse momento. Neste momento. Já a dupla vista, não. Ela precisa que a pessoa esteja num estado de vigília total. Sim. O estado de vigília é esse estado que nós estamos aqui, o estado acordado. Então você está no estado de vigília, você está plenamente acordado, está desperto. É nesse momento em que vai se dar a dupla vista. Tá? A dupla vista ela é um fenômeno totalmente anímico, diferente do mediúnico, que pode ser, do sonambulismo, que pode ser mediúnico ou pode ser anímico. A dupla vista, ao contrário, é totalmente anímico. Ela não tem ação do plano espiritual para que ela se dê, para que aconteça. Né? A dupla vista, muitas vezes, a gente confunde, eu até um tempo atrás também confundia, tá, gente? A gente confunde com vidência, e não é. Não é. A vidência é algo que é mediúnico. A dupla vista até pode te dar uma espécie de vidência da situação em que você está. Então, muitas vezes a gente olha para aquela pessoa, né, que está distraída, está olhando para ontem. Você não sabe, você fala que ela está olhando para ontem. Né? A pessoa está com o olhar parado, fixo num ponto, está viajando. Você sabe que a pessoa está vendo qualquer coisa, menos aquele lugar para onde ela está olhando. Né? Ela está viajando. Isso pode, lógico, pode ser só uma pessoa desligada mesmo, pode ser só uma pessoa que está ali sem entender nada, mas também pode ser uma pessoa que está passando pelo processo da dupla vista naquele momento. Quando se fala de evidência na dupla vista, significa que aquela pessoa está naquele momento ali parada, mas ela acordada, em estado de vigília,
consegue ter uma breve emancipação da alma e ela consegue, de fora, analisar a situação, ou seja, desdobrada enquanto acordada, ela consegue analisar toda a situação pela qual ela está passando ali naquele momento, consegue ver os agentes participantes daquela situação, inclusive os do plano espiritual. É possível também que ela veja, inclusive, os do plano espiritual. Tudo isso através de um processo anímico, através do processo da dupla vista, que também, pasmem, pode nos dar vislumbres de uma clarividência. Ou seja, a gente pode ter vislumbres do futuro. Sim, a gente pode ter uma noção do futuro, do que está acontecendo mais adiante. Para ilustrar isso, contar duas histórias aqui interessantes. Uma que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa determinada empresa, numa cidade próxima daqui de onde eu moro, e eu estava nessa empresa passando por umas dificuldades. A empresa passava por dificuldades, eu já estava lá trabalhando com meu salário atrasado, às vezes demorava aí 2 meses para que se fosse pago o salário. Estava passando por dificuldades, mas estava lá trabalhando, fazendo o melhor que eu podia. E eu recebi uma ligação de um grande amigo meu pedindo o meu currículo, que ele ia entregar numa outra empresa, uma empresa até de grande porte, uma multinacional, falando que ia entregar meu currículo lá. No momento em que ele me falou isso, eu claramente me vi sendo contratado por essa empresa. Sim. Eu claramente me vi, eu tinha certeza de que isso ia acontecer, de que a vaga era minha, e dentro de mim aquilo era só uma mera formalidade que estava acontecendo. Olha só. Pois a pessoa me pediu o currículo, não me garantiu nem que eu seria chamado para fazer uma entrevista de emprego. Eu entrei na sala do meu chefe à época e falei para ele que estava mandando meu currículo para outra empresa e que provavelmente eu sairia. E ele levou até um susto, mas como assim? Já está certo que você vai entrar? Eu falei assim, não, mas não tá, ele não me garantiu nada, mas eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Sim, no momento que ele pediu o currículo, automaticamente minha mente é como se ela tivesse viajado até o futuro e eu tivesse me visto. Não foi uma questão de autoconfiança, gente. Eu realmente me vi trabalhando naquela outra empresa, passando meu crachá na portaria, fazendo todo o passo a passo necessário para iniciar a minha rotina de trabalho naquele novo local. Olha só. E uma outra história, essa ainda mais impressionante do que a minha, confesso, eu vi certa vez no Globo Repórter, uma reportagem sobre ganhadores de loteria, pessoas que haviam ganhado na Mega Sena e como elas estavam vivendo as suas vidas. E uma parte da reportagem me chamou muita atenção de um homem que jogou na loteria e no dia anterior ao sorteio ele comprou casa, foi numa loja de imóveis, mobiliou toda a sua casa, comprou carro, tudo já esperando ganhar no dia seguinte na loteria, porque ele tinha a certeza de que o prêmio era dele, e não era uma questão de autoconfiança. Ele também na reportagem, já passou há muitos anos essa reportagem, nem sei se a gente consegue encontrar, se procurar. Mas ele na reportagem dizia de que quando ele jogou, ele se viu no futuro fazendo todas aquelas coisas, comprando a casa, comprando os móveis, comprando o carro. Automaticamente, ele teve um vislumbre daquilo que ia acontecer com ele. E ele foi lá e comprou antes do prêmio sair. E no dia seguinte, obviamente, ele ganhou na loteria. Então, a dupla vista nos dá essas duas condições, né? A gente vê a situação de fora. Primeiro, nós vemos a situação de fora. Conseguimos, através do desdobramento, nos desvencilhar daquilo e ver aquela situação. E também ter lampejos de um futuro. É lógico, esses lampejos de um futuro, gente, eles vão se dar em maior ou menor grau de acordo com o nosso nível de evolução. O Evangelho tem duas passagens muito interessantes de Jesus. Uma quando Jesus entrou em Jerusalém. Sim, Jesus entrou em Jerusalém e a multidão o aclamou. Ele entrou montado no lombo de um burro, como vocês bem já devem ter lido no Evangelho, visto em filmes, e a multidão o aclamava como rei dos judeus.
E os apóstolos, obviamente, ficaram maravilhados com aquilo que eles viam. Ficaram admirados da maneira como o povo tratava Jesus naquele momento. E eles então vão falar com Jesus: mestre, olha que maravilhoso, o povo te ama, o povo te aclama. E Jesus então vai dizer para eles que dentro de pouco tempo, aquelas mesmas pessoas que o aclamavam naquele local seriam as mesmas pessoas que iriam acusá-lo. Seriam as mesmas pessoas que iriam apontar para ele e pedir a sua condenação. Fenômeno da dupla vista. Jesus tem uma visão do futuro. É lógico, gente, que isso não significa determinismo, tá, gente? Ah, não, porque eu tive essa visão. Não. Vai depender muito do curso também de ação que eu tomar. Porque eu posso não gostar daquilo que eu vejo, daquilo que eu vislumbrei, e fazer uma série de modificações. E aí as coisas vão acontecer de maneira diferente. Imagina se naquele momento Jesus, tendo esse visão do futuro, fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou embora daqui. Não vou ficar aqui. Nada daquilo teria acontecido. Mas ele, sabendo da sua missão e do desfecho que ela deveria ter, ele tomou todas as atitudes necessárias para caminhar nessa direção. E aí acabou acontecendo com ele o que aconteceu. A outra situação, e aí não de clara evidência, mas de vidência, foi quando Jesus, no Horto das Oliveiras, é encontrado por Judas, acompanhado por alguns soldados do Sinédrio, e Judas dá um beijo em Jesus. E o evangelho é bem claro em dizer que quando Judas o beija, Jesus fica um tempo estático, como que olhando para o nada. Bem naquela situação de pessoa desligada que eu falei no início, Jesus fica estático, olhando para o nada. Fica alguns segundos ali. Nesse momento, Jesus está, mesmo acordado, desdobrado, olhando a situação ao redor e enxergando todos os agentes participantes daquela situação. Cada uma daquelas pessoas que estava ali, inclusive dos desencarnados ali ao redor. E quando Jesus volta a si, podemos dizer assim, ele vai dizer para Judas: mas Judas, é com um beijo que você me trai? Jesus estava ali entendendo toda aquela situação. Depois vem com a célebre frase. Um outro caso interessante, um outro ponto interessante, é de Paulo de Tarso, quando vai fazer sua visita a Corinto, e ele se despede lá dos habitantes de Corinto, depois de ter passado alguns dias ali, está descrito no livro Paulo e Estevão. E ele está indo para Roma. O navio havia portado em Corinto, ele havia sido preso em Jerusalém, preso por um crime leve, que para os romanos nem crime era, que era o de pregar a palavra de Jesus, pregar o evangelho. Estava sendo mandado para Roma. Ele aporta em Corinto, que era uma das maiores comunidades cristãs da época, que ele havia fundado, juntamente com Barnabé. E ele aporta ali em Corinto, e ele vai conversar com os irmãos da igreja. Por mais leve que fosse o crime, ele poderia ter se livrado daquela acusação ali mesmo em Jerusalém, porque ele era um cidadão romano, mas ele não quis, ele pediu para ser mandado para Roma, que ele também queria pregar na capital do império a palavra de Deus. E ele fala então para os seus irmãos que eles não mais o veriam. E muitos não entendem, porque era um crime aos olhos dos romanos tão leve, nem crime era. Mas Paulo já havia tido um vislumbre, uma clara evidência daquilo que aconteceria no futuro, através do fenômeno da dupla vista. E ele então, tendo esta clara evidência, ele fala aos seus irmãos: eu não vou voltar. Lá eu ficarei, lá eu serei julgado e lá eu serei morto. Então, a dupla vista, aqui eu falei de casos concretos em que as pessoas, inclusive eu, tivemos ali um vislumbre muito claro do futuro. Mas a dupla vista também, ela pode se manifestar através de uma intuição forte que nós tenhamos. Estamos andando por uma rua e temos aquela intuição de não passarmos por ali, vamos dar a volta pelo outro lado.
E muitas vezes, já deve ter acontecido com muitos de vocês, quando dá a volta para o outro lado, vai descobrir que aconteceu alguma coisa ali naquela rua, que se eu tivesse passado por ali, eu poderia ter sido prejudicado. Sim. Poderia ter acontecido algo de ruim comigo. Ou, passando pelo outro lado, uma coisa muito maravilhosa aconteceu, uma coisa muito boa aconteceu. Sim. O fenômeno da dupla vista também se manifesta através das intuições. Agora, o que é mais interessante ainda de nós tratarmos é que este fenômeno ele pode ser trabalhado, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser estudado. De que maneira? Como que isso pode acontecer? Né? Através principalmente do estudo e conhecimento de nós mesmos. O que acontece é que nós nos conhecemos pouco, nós paramos pouco para prestar atenção em nós, nas nossas reais necessidades, nas nossas reais capacidades, naquilo que nós já conseguimos fazer e naquilo que nós ainda não conseguimos fazer de fato, mas estamos em caminho para fazer. Estamos caminhando para atingir esse objetivo de aprendizado, de construção de nós mesmos. É necessário que a gente tenha essa noção, que a gente tenha esse conhecimento, esse autoconhecimento, na verdade. Porque enquanto nós nos pegarmos em questões pequenas, que não nos ajudam em nada a evoluir, a melhorar, a crescer, a caminhar, que não nos fazem em nada melhores, nós não vamos conseguir atingir o nível mínimo de autoconhecimento necessário para desbloquear essas capacidades que nós temos e que estão bloqueadas em nós, porque nós simplesmente não trabalhamos essas capacidades devidamente, corretamente. Então eu estou sempre envolto nos meus problemas, eu estou sempre envolto nessa atmosfera de tristeza, nesse padrão vibratório que está para baixo, como eu falei no início da nossa fala. Eu estou sempre no mesmo lugar, no lugar comum do mundo, que é um lugar de tristeza, que é um lugar muitas vezes de desespero, porque o mundo está assim, está todo mundo meio depressivo, e não é só por causa de pandemia não, antes já estava assim. Hoje eu vi passar num comercial na televisão, estava anunciando lá o jornal e tudo, falando que uma determinada artista, não vou aqui citar nomes, mas que essa determinada artista era a artista mais escutada em 2020. Suas músicas tinham sido as mais escutadas em 2020, mais ouvidas em 2020. E quando a gente vai analisar o teor das canções dessa artista, são músicas que falam basicamente sobre tristeza, sobre traição, sobre situações amorosas complicadas, difíceis, relacionamentos abusivos, falta de honestidade entre os parceiros. Por que será? Por que será que as coisas estão nesse ponto? Por que será? Eu não tenho nada contra essa artista, nem quem gosta dela, tá, gente? Eu estou fazendo aqui uma constatação realmente de que o mundo está num momento tão para baixo que artistas que fazem esse tipo de canção são os mais tocados. Assim como ela, vários outros que seguem a mesma linha estão fazendo muito sucesso, como dizem por aí, estão estourados nas paradas de sucesso. Porque é nessa vibração que o nosso mundo está hoje. É nesse nível, é nesse ponto que nosso mundo está hoje. E é isso que nós efetivamente precisamos combater em nós. É isso que nós efetivamente chamamos de combater o bom combate. É o combate contra nossas mazelas, nos levando ao autoconhecimento, nos levando a entender melhor as minhas capacidades. Entender que eu tenho sim dificuldades, que eu tenho coisas que eu preciso vencer em mim, que eu preciso melhorar, em que eu preciso evoluir, mas que também há uma série de situações, há uma série de coisas que eu já consigo fazer por mim mesmo. Que eu já consigo vencer, que eu já consigo trabalhar, que eu já consigo realizar.
E para que eu consiga desbloquear essas dificuldades, eu preciso passar por esse processo do autoconhecimento. Então eu estou aqui hoje falando com vocês, até me desculpem se eu tiver me desvirtuado um pouco do assunto, sobre o fenômeno da dupla vista. Uma capacidade anímica, uma capacidade que é minha, sem interferência do plano espiritual para que ela se desenvolva, para que ela aconteça, para que ela ocorra. Porque se tiver uma interferência do plano espiritual, já é outra coisa, já é mediunidade, não é animismo. Só que se eu estou falando de uma capacidade minha, eu também estou dizendo que cabe a mim desenvolver. Que cabe a mim trabalhar dia a dia para que a minha intuição produza resultados cada vez mais efetivos, para que esses vislumbres da situação em que eu estou sejam realmente situações que me ajudem na minha vida, para que esses vislumbres que eu tenha do futuro, da clarividência, eu possa utilizá-los também ao meu favor, para ter uma vida mais equilibrada, uma vida melhor, uma vida mais confiante, principalmente, né? Para que eu tenha cada vez mais autoconfiança, que eu seja cada vez mais forte diante das situações difíceis da vida, que eu seja também cada vez mais sensível, cada vez mais amoroso quando a situação necessitar que assim seja, porque nós estamos sempre trabalhando entre esses dois polos e geralmente erramos. Quando desculpe, quando a situação exige força, eu dou sensibilidade. Quando a situação exige sensibilidade, eu dou força. E raramente nós conseguimos equilibrar bem essas situações. Na maioria das vezes, de acordo com o nosso estado evolutivo, nós ainda erramos. Nós ainda damos uma titubeada nesse momento e tomamos a decisão errada, porque não nos conhecemos. Se eu não me conheço, como é que eu vou saber qual a melhor posição eu posso tomar naquele momento? Não é o outro não, tá, gente? Estou falando de mim, estou falando de nós mesmos. Se nós não nos conhecemos, como é que nós vamos saber qual é a melhor decisão nós podemos tomar diante de determinadas situações? Gente, desculpem, tá? Eu estou numa luta terrível, vocês estão vendo aí, com o fone, que cai toda hora. Se nós não nos conhecemos, como é que eu vou saber como é que eu vou agir diante das mais diversas situações que eu enfrentar? Isso é um questionamento importante que nós devemos fazer. Será que eu estou agindo direito, de acordo com os meus interesses? Ou será que eu estou só seguindo a cabeça dos outros? Vamos pensar nisso, refletir sobre isso. Buscar entender esse quadro. Buscar entender essas situações. E buscando entender essas situações, buscando refletir sobre os mais diversos momentos da nossa vida, nós vamos cada vez mais nos conhecendo. Mas sem medo, a gente tem muito medo disso, dessa viagem interior. E é justamente a viagem interior que nós precisamos fazer. Ah, então eu quero me autoconhecer para desbloquear a dupla vista. Quem é que não quer saber do próprio futuro, não é? Embora isso não seja assim tão simples, tão fácil, e às vezes nem tão bom é. Será que a gente vai gostar tanto assim de conhecer o nosso futuro? Será que nós vamos usar bem esta informação? Se eu vislumbrar o meu futuro e perceber que não é lá aquilo que eu queria, como é que eu vou agir? Eu não sei. Nós não sabemos, porque não nos conhecemos. Será que eu vou conseguir mudar a situação? Será que eu vou tomar outras ações para que a minha vida caminhe por mares mais tranquilos ao invés de mares mais tormentosos? Por estradas pavimentadas ao invés de estradas esburacadas e tortuosas? Isso tudo vai partir do momento em que eu realmente me aceitar como sou, como criatura divina, e buscar entender o meu papel nesse contexto de mundo. E aí eu vou desbloqueando uma série de capacidades. A dupla vista é uma delas.
Vai ter situações, inclusive, que eu vou entrar num estado de êxtase, de tanta felicidade. Sim. E aí? O que falta mais para nós atingirmos esses níveis e esses estados de vida? Desbloquearmos essas capacidades, para colocar, inclusive, essas capacidades não só a nosso favor, mas a favor de toda uma coletividade que nos cerca, a favor de uma série de pessoas que estão ao nosso redor e que contam conosco muitas vezes, assim como nós contamos com elas, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em coletividade. Os outros contam comigo, assim como eu também conto com os outros. E isso não é ser dependente de ninguém. Isso não é entregar minha vida na mão de ninguém. Mas é saber que eu vivo numa sociedade coparticipativa. Quando eu levanto de manhã e vou à padaria comprar o pão para tomar o café, eu vou lá e eu dependo do padeiro, que está lá muitas vezes a noite inteira trabalhando na padaria, para que de manhã cedo o pão esteja lá, para que eu o compre. Mas o padeiro também depende de mim, porque se não tiver ninguém para comprar o pão dele, o trabalho dele não serviu de nada. Ele não vai conseguir levar o sustento para casa dele. Então nós vivemos uma sociedade coparticipativa, em que todos dependemos de todos. Eu estou aqui, fazendo essa palestra para vocês, falando essas palavras para vocês nessa noite de segunda-feira. Já estamos aí nos encaminhando para o nosso final quase. Assim como o centro me fez o convite, como eu não desmarquei com antecedência, eles dependem então de mim, posso dizer assim, para que essa palestra aconteça, porque eu estou aqui passando a mensagem. Eu aceitei o convite, estou aqui passando a mensagem. Mas eu também dependo da direção da casa, que me mandou o link para que eu pudesse entrar no programa determinado, para fazer essa transmissão, que fez o teste comigo de som e de imagem antes de iniciarmos. Claro. Então nós somos coparticipativos também nessa palestra. Em todos os campos da nossa vida. Lógico, eu dependo do ônibus para ir até o trabalho, mas a empresa de ônibus também depende do passageiro, que paga a passagem e que mantém a empresa funcionando, mantém os funcionários, mantém o motorista, mantém o cobrador, para os lugares que ainda tem cobrador nos ônibus. Mas enquanto nós vivermos num pensamento egoísta de que nós bastamos para nós mesmos, de que nós não precisamos do outro, de que eu já consigo fazer tudo o que eu quero, eu não preciso de mais ninguém. Enquanto nós nos mantivermos nesse pensamento egoísta, as coisas não vão andar. O mundo não vai para frente. Nós vamos continuar estagnados no mesmo lugar, já que pela graça de Deus, regredir e a mais. É impossível a regressão. Aonde no ponto em que nós chegamos é daqui para frente. Podemos ficar parados ali o tempo que for, né? Parados no mesmo nível evolutivo, o tempo que for. Mas voltar a gente não volta, né? Retroceder a gente não retrocede. Então é necessário que a gente tenha esse entendimento. De que nós não estamos sozinhos no universo. De que nós não estamos sozinhos nesse mundo. De que nós somos coautores da história dos outros. Eu sou autor da minha história, mas a minha história ela é escrita, a várias mãos. Não é só a minha mão que segura a caneta, tem várias outras mãos que dão contribuições valiosíssimas para que a minha história possa ser escrita, possa ser contada e possa ser cada vez mais celebrada. Assim como eu também sou um colaborador para escrever a história de uma série de outras pessoas, de uma gama de outras pessoas. E assim a nossa vida vai fluindo, vai seguindo. Eu até peço desculpas se eu fugir um pouco do tema da noite, embora eu tenha conseguido passar aquilo que eu aprendi, que eu estudei sobre dupla vista. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido, tenham ficado com dúvidas, muitas dúvidas, para que possam
pesquisar mais sobre o fenômeno, para que possam estudar mais a fundo, porque a doutrina espírita é isso, tá, gente? A doutrina espírita é estudo. Não adianta. Ninguém aprende doutrina espírita se não estudar. A gente muitas vezes fala tanto sobre o método, né, de Kardec, o método científico que Kardec utilizou para escrever o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno e tantas outras obras e artigos que Kardec escreveu. Nós também precisamos aplicar esse método em nossas vidas estudando. Então, espero que vocês tenham ficado com dúvidas e que essas dúvidas os levem a estudar ainda mais. Só nesse pequeno momento aqui que nós passamos juntos, nós falamos sobre o perispírito, sobre corpos mentais, sobre sonambulismo, sobre êxtase, falamos sobre passagens do Evangelho, do livro Paulo e Estevão, do livro Medicina da Alma, do irmão o Dr. Joseph Kleber, pela psicografia de Robson Pinheiro. Então falamos sobre uma série de assuntos, uma gama de assuntos, mas eu não poderia me deixar de falar também sobre isso na noite de hoje, sobre como nós precisamos uns dos outros nesse mundo, sobre como esse mundo precisa ser mais solidário, mas solidário de verdade. Muitas vezes nós fazemos doações, a gente doa roupa, doa alimento, algumas pessoas que têm mais condições doam até dinheiro, mas não doam de si, não doam o seu amor, não doam o seu carinho, não doam o seu tempo para aqueles que mais precisam, que muitas vezes precisam sim do alimento espiritual, ou do alimento material, desculpe. Claro que precisam, todo mundo precisa comer. Precisam sim de roupas? Sim, claro que precisam. Todo mundo precisa. Precisam sim do dinheiro, porque nós vivemos nesse mundo, e o dinheiro é uma maneira de nós vivermos nesse mundo. Não é? Não tem que ser nós vivermos pelo dinheiro, mas conseguirmos lidar bem com ele. Não é? O dinheiro não nos governa, mas também não é nosso inimigo. É um parceiro que nos ajuda a viver bem nesse mundo, a nos dar condições, porque ninguém que passa fome vive de maneira equilibrada, gente. Ninguém que mora na rua vive de maneira equilibrada. Então essas pessoas precisam sim de todas as condições materiais que sejam possíveis, mas precisam de mais do que isso. Precisam de dignidade, precisam de carinho, precisam de um olhar, muitas vezes precisam de uma palavra, juntamente com o prato de comida. Às vezes a gente doa e não se importa que a nossa doação faça o outro se sentir humilhado. E se fala isso, a pessoa ainda diz, mas que bobagem, tem mais a que agradecer, está ganhando. Esse é o tipo de fala que humilha, que não ajuda. Muito pelo contrário, coloca o outro numa posição inferior. E se nós temos o mínimo de noção de doutrina espírita, e estudamos e amamos essa doutrina, nós não podemos nos esquecer que aqueles que hoje estão numa posição de poder ajudar, já necessitaram de ajuda, e se não utilizarem bem a sua posição de poder ajudar hoje, poderão voltar a necessitar de ajuda em outras encarnações. Então é necessário nós pensarmos em todas essas nuances do aprendizado evolutivo que nós estamos passando e estamos empreendendo. Bom, então na noite de hoje, né, o nosso tempo aí já vai se esgotando, já vai se encerrando. Eu quero muito agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter criado, nos dar essas oportunidades de encontro. Agradecer a Jesus, né, pelos ensinamentos, pelo amparo, por estar sempre conosco, nos auxiliando em todos os momentos da vida. Agradecer a espiritualidade maior pela inspiração dessa noite, pela coordenação dos trabalhos. Agradecer a direção da casa, do Centro Espírita Chico Xavier, que mais uma vez me deu a honra de poder participar com vocês
Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre à ordem para quando vocês precisarem. E agradecer a cada um de vocês que assistiu essa palestra. Eu não tenho daqui de onde eu estou agora noção de quantas pessoas estão assistindo, mas espero que aqueles que tenham assistido tenham se sentido tocados pelas palavras da noite, de alguma maneira inspirados pelas palavras de hoje, a estudarem mais doutrina espírita, a serem mais solidários, a serem mais coparticipativos no mundo, a serem mais humanos, ainda do que eu tenho certeza que já são. Claro. Então, muito obrigado. Que Jesus possa realmente nos abençoar muito, abençoar nossas vidas, abençoar nossos projetos no bem. Eu desejo que nós, em breve, a partir do ano que vem agora, claro, possamos estar juntos novamente, essa vacina que está chegando, graças a Deus, as coisas vão melhorar, eu tenho certeza disso. E em breve nós poderemos estar juntos novamente, presencialmente, não mais online. Poderemos nos abraçar, confraternizar, não é? Sorrir olho no olho, porque nós gostamos disso, Nós gostamos do calor humano, gostamos do contato, gostamos do carinho. E em breve nós teremos sim isso de volta. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe muito. Que assim seja, graças a Deus. E já no final, agora, eu os convido a orar comigo, fazermos a prece final. Uma boa noite, já vou deixar aqui, Meu boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, amigo incondicional de todas as horas, agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa noite de buscarmos, Senhor, a Tua mensagem, os Teus ensinamentos, de buscarmos, Mestre amado, estarmos cada vez mais firmes no propósito do bem. Que possamos, Mestre, compreender a mensagem que nos foi transmitida hoje. Colocar essa mensagem em prática nas nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos cada vez mais em sintonia contigo, com o teu amor, com a tua luz, com os teus ensinamentos, com as tuas práticas. Mestre, te pedimos por esse mundo que nesse momento passa por provações tão complicadas, Senhor. Que possamos entender o nosso papel nisso tudo e tirarmos as melhores lições desse momento. E principalmente, Jesus querido, te pedimos que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa noite a todos e até a próxima.